Muito boa noite a todos que nos assistem aqui pelo canal do Embuprev, pelo YouTube. Hoje, 11 de dezembro, 18h07, começando mais uma audiência pública do Embuprev, referente ao exercício 2023. Gostaria, primeiramente, de saudar a minha equipe, que está aí na retaguarda, o Fábio, que é nosso conselheiro, e o nosso artífice, né, da internet, que nos ajuda aí a fazer essas apresentações que facilitam tanto a nossa vida, o nosso dia a dia, e permitem que os servidores possam interagir de forma mais efetiva com o RPPS, né, que, como eu digo como eu já disse em todas as outras, e vou continuar dizendo, o RPPS que é de vocês. Nós apenas gerimos dentro da medida das nossas forças, da nossa sabedoria e da nossa vontade de acertar. Mandar um abraço aqui também para o nosso prefeito, Ney Santos, prefeito eleito Hugo Prado, toda a equipe de governo, em especial aqui para minha família, que tanto me apoia, minha esposa Ana, minha filha Laura, que acho que está assistindo. E é isso. Vamos mostrar um pouco aí do Embuprev, de muito que fizemos em 2023. Por favor, a próxima. Então, é a audiência pública, né? Realizada em 24, mas a prestação de contas de 2023. E qual que é o objetivo dela? É prestar contas ao segurado da sociedade e reforçar o compromisso nosso, né, enquanto Embuprev, com a transparência e consolidando o resultado anual das atividades desenvolvidas pelo fundo. Então, nosso objetivo aqui hoje é mostrar o que foi 2023, como chegamos no final de 2023, comparar algumas contas, tá? E abrir para perguntas aí, para dúvidas que os segurados possam ter, perfeito? Vamos lá para a legislação. As legislações que regem, as duas primeiras, a Lei 138 e a 441, regem o nosso Instituto. A 138 trata da estrutura administrativa e a 441 das regras de aposentadoria e pensão, tá? Basicamente. O artigo 40 da Constituição é a lei maior, né, que disciplinou o regime próprio para os servidores de cargo efetivo, tá? A Lei Federal 9717 e a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 1467, que é a nossa Bíblia de cabeceira. Os servidores aí que tiverem curiosidade e até tiverem a oportunidade de dar uma olhada nessa portaria, é interessante para saber como que ela normatiza todos os nossos atos. E por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vamos precisar de oxigenar o RPPS. Vamos precisar de pessoas novas, tá? O conselho, ele é eleito, né? Ele está na metade do mandato, ele pode uma reeleição, mas acontece de ter conselheiro que não quer, que não pode, que vai se aposentar, e precisa de estar certificado. Hoje a lei mudou, a lei do RPPS, ela vem se aprimorando a cada ano e aprimorando num sentido bom para o RPPS. Por quê? Ela está trazendo mais segurança no sentido de que as pessoas têm que estar mais preparadas. Então, hoje, para ser conselheiro, você tem que fazer uma prova, como para ser presidente, para ser diretor, para ser gestor de recursos. E o Embuprev, ele tem, dentro do contrato com algumas consultorias, cursos online, EAD, inteiramente grátis, tá? Para o servidor que quiser entender desse mundo, que tiver a intenção de se candidatar a conselheiro. Então, está aí a legislação que nos rege, tá? E fica o convite aí. A próxima, isso. Bom, então aqui, gente, contextualizando. O que é o Embuprev? Ela é a unidade gestora
única do regime próprio de previdência social. No Brasil, você tem dois regimes. O regime geral, que é o INSS, que são para os funcionários privados e alguns funcionários públicos, tá? E nós temos o regime próprio, que são para aqueles funcionários públicos estatutários, que é o caso de Embu das Artes. E o que o RPPS faz, essa unidade gestora faz? Ela administra, gerencia e operacionaliza o sistema. Sistema de arrecadação, gestão e pagamento de benefícios. Tá? Arrecadação é aquilo que nós recebemos da prefeitura, Câmara e servidor. Tá? Além disso, rentabilidade de aplicações e aportes. Como que você vai gerenciar esses recursos? Aplica no mercado financeiro, tá? E você, na outra ponta, você tem a saída desse recurso. Ela sai onde? Para aposentadoria e pensão. E como que é essa questão da gestão? Porque a gestão de recursos e concessão, elas são áreas completamente distintas, mas são áreas que se convergem. Por quê? Eu tenho que fazer uma arrecadação muito bem feita, porque tenho que ter também uma gestão de concessão de benefícios muito bem feita. Por isso que nós temos processo de aposentadoria e processo de pensão. Tá? Quem precisar de um desses dois benefícios vai ver que vai ter que levar uma série de documentos, em média 3 meses, tá? Nós estamos diminuindo esse prazo, nós já estamos conseguindo alguns que estão mais fáceis, fazer com 60 dias. O que está mais fácil? Estar com a documentação em ordem, as certidões, quando necessário, atualizadas. Tá? Então, o sistema de RPPS, basicamente, ele recolhe de um lado, no meio, ele faz o trabalho daquilo que recolheu para multiplicar aquilo que está pedindo para sair, para ver se tem o direito, tá? E, tendo o direito, ele sai, aquele recurso. Em forma de quê? Aposentadoria e pensão por morte. Que com a emenda constitucional de 103, são os únicos benefícios previdenciários que o RPPS pode pagar. Hoje, o servidor, quando ele adoece, se machuca, ele não fica mais pelo Embuprev como era antes de 2019. Tá? O auxílio-doença não existe mais no regime próprio custeado por ele. Mas quem que paga? A prefeitura e a Câmara, tá? Com o nome de auxílio saúde, me parece. Então, eu gosto muito de frisar para que todos entendam que hoje o Embuprev é aposentadoria e pensão por morte, tá? Questões aí de outra natureza com o RH da Prefeitura Municipal ou RH da Câmara. E para isso tudo, tá? Nós temos aí dentro do nosso planejamento estratégico a nossa missão, que é garantir a cobertura financeira de benefícios previdenciários aos segurados e dependentes. Esses benefícios que eu disse para vocês aí, aposentadoria e pensão, para quem? Para o segurado, que é a aposentadoria, e pensão, que é para o dependente, na falta, no falecimento desse segurado. A nossa visão, ser reconhecido pelos segurados e dependentes, que é o nosso público-alvo, tá? Nós somos servidores dos servidores, pela excelência nos serviços prestados, bem como pela solidez de sua gestão. E a gente tem visto que essa visão ela tem sido vista, permitindo aqui o pleonasmo, mas o servidor tem sentido. A nossa ouvidoria ela tem recebido muito mais elogios e sugestões do que críticas. Tá? Não que as críticas sejam ruins, tá, pessoal? E podem criticar à vontade. Nós não temos problemas com críticas, não. Mas quando você tem um canal de auditoria aberto, um canal que não sofre interferência, que o servidor não tem que se identificar, que ele pode falar de fato o que ele está pensando, o que ele está achando, seja de que assunto for, e que ele não vai haver perseguição. E a gente tem mais elogio e sugestão de melhoria do que crítica, a gente entende que está no caminho certo. E os nossos valores, que são
inegociáveis, que é a transparência. Eu falo sempre com o pessoal que não também é resposta, tá? Então, às vezes, a resposta é um não, mas é um não com fundamento e acolhimento, tá? Não é aquele não que virou as costas, porque muitas vezes a gente entende que a pessoa está procurando ali algo que ela entende que é um direito, mas a legislação, né, entende que não. E aí a gente, nesse caso, não tem meio termo. Então, nós somos transparentes, transparentes com as nossas ações, as nossas atas estão todas no site, tudo o que fazemos, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o que é perguntado ao Imbuprev é respondido, tá? Ética, não pode faltar nas relações, empatia, se colocar no lugar do outro. Desde que eu entrei em 2017 na gestão do Imbuprev, uma das primeiras coisas que eu pedi para a equipe foi o seguinte: gente, pensão por morte, vamos tramitar no menor prazo possível. A família está passando uma situação crítica, porque perdeu um ente querido. Esse ente, via de regra, era o provedor, tá? Ou se não era o provedor, ele tinha uma renda que ajudava. Então, o que nós não podemos fazer? Faltou documento, faltou comprovação, esse tipo de coisa, quer dizer, burlar a legislação, isso não. Mas fazer o possível para liberar aquele processo o mais rápido possível, se colocando no lugar da pessoa. Pensa aí, se fosse comigo, e se fosse com a minha mãe, por exemplo, com o meu pai, e a eficiência que nós temos conseguido também. Nós conseguimos mudar de nível aí no Progestão, que é o selo de qualidade total dos RPPS, fomos do nível 1 para o nível 2. Então, nós estamos conseguindo eficiência na nossa gestão, porque se não estivéssemos, nós não conseguiríamos nem renovar o Progestão e tampouco subir de nível, tá? No índice de sustentabilidade da Secretaria de Previdência, nós mantivemos o conceito B, tá? Ele vai de A até B, me parece, me corrijam aí se eu estiver errado. E nós, no ano passado, estávamos no nível C, o ano passado fomos para o nível B, e 2024 continuamos no nível B. Por pouquinha coisa ali, nós não fomos para o nível A. Mas é um processo, tá? O serviço público, ele não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, eu faço ou na minha empresa ou na minha casa. Né? O serviço público é aquilo que eu posso. E eu posso estar diretamente relacionado com o que está previsto em lei. E, às vezes, a lei, ela, num primeiro momento, a gente pode pensar, ela engessa. Mas, se não fosse a lei, nós não teríamos o discernimento de um direcionamento para seguir. Então, mas isso não tira o brilho aí dessa equipe que conseguiu nos levar do nível 1 para o nível 2 de progestão, que vai até o nível 4. E aí vem a nossa estrutura de governança, né? Nosso conselho de administração, que é o órgão que delibera. Gente, conselho de administração é o chefe dos chefes, tá? Tudo dentro do RPPS, exceto aquelas questões cotidianas ali, mas qualquer coisa fora da normalidade, nós chamamos o conselho, tá? E nós somos muito próximos do conselho e entendo que deve ser dessa forma, porque eles é que decidem, porque ele é um órgão deliberativo superior. Vocês vão ver no organograma logo a seguir que eles estão acima, inclusive, da presidência, tá? Então, ele trata de todos os assuntos relevantes e sensíveis relativos ao fundo, toma as decisões e define os caminhos que deverão ser adotados no sistema de gestão. E aí, vocês podem me dizer, como que eles fazem isso? Por exemplo, segunda-feira nós vamos ter uma reunião de conselho onde vai ser apreciada a política de investimento por ano que vem. O comitê de investimento, junto com a consultoria, desenhou uma política. O que é isso, a política? É onde vai ser aplicado o dinheiro. Baseado em quê? Baseado no mercado financeiro. Mercado esse ano
está sofrendo muito a renda variável, porque a inflação está subindo. Então, quando os juros sobem, né, a inflação sobe, os juros sobem, juro americano principalmente sobe, e aí o pessoal tira o dinheiro da bolsa e manda e compra título público nos Estados Unidos, o investidor, tá? No geral, que eu estou dizendo. E aí, nós temos que pensar, o ano que vem, olha, para o ano que vem, a tendência tá parecido com esse ano. Então, nós vamos alocar mais dinheiro onde? Em renda fixa? Beleza, já é um maior percentual mesmo. Mas em quais produtos de renda fixa? Títulos públicos, letras financeiras, fundos atrelados ao CDI. Então, nós fazemos essa política, mas essa política ela é apreciada e aprovada pelo Conselho. Quando o Conselho já é mais experiente, como o nosso Conselho e não vê que tem muita diferença, é tranquilo. Mas se o Conselho achar necessário, chama-se o consultor, que é a empresa, né, contratada para prestar, para nos ajudar a desenhar essa política e tirar as dúvidas que eventualmente se apresentem. Então, nós temos essa reunião na segunda-feira, ele vai apreciar a política de investimentos. Então, vejam vocês que as decisões em que pese nós estarmos ali, eu, a Débora e o Andrews e a Janete, no dia a dia da gestão, tudo que nós fizemos foi, em algum momento, apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração. Tá? Conselho este que representam vocês através de quê? Através da eleição. Por isso que é tão importante a participação tanto do servidor candidato como do servidor eleitor, ok? E aí, o nosso conselho hoje, né, é o composto pelo Fábio, né, Fábio Guendini de Martina, lá da comunicação, o Robson Augusto de Oliveira Inácio, né, que é da educação, a Dani Souza Barbosa, que é lá do desenvolvimento social, a professora aposentada Vânia Becker, né, que representa os aposentados. Veja que os aposentados também têm assento no conselho, tá? A Wanda, né, que é lá da gestão / saúde, que é indicada pelo prefeito, e o Tony da Câmara, né? O Tony da Câmara que é indicado pela Câmara, já está no automático o Tony da Câmara. Tá? Então, esse aí é o nosso conselho hoje. E o que esse conselho, né? Algumas coisas que ele fez em 23. Ele elegeu a nova diretoria do Conselho de Administração, onde o Robson é o presidente, a Dani é secretária, e o vice-presidente, me desculpa, me faltou a memória aqui, se alguém puder me ajudar aqui com o vice-presidente do conselho, definiu o calendário de reuniões, esse calendário está no nosso site, tá? É obrigatório que esteja lá. A vice a Dani, então, estamos falando aqui, a vice a Dani. E aí, a Wanda, secretária. Muito bem, muito obrigado aqui. Aprovação, né, da majoração da taxa, parâmetro da meta atuarial, contida na política de investimento em 0,30, tá? Então, vejam que Olá, pedimos desculpas aí pelo acontecido ontem na audiência pública ao vivo. Tivemos um problema com energia e resolvemos gravar para dar seguimento. Como foi colocado ontem, todas as perguntas que já haviam sido colocadas no chat serão respondidas, como da mesma forma todas as perguntas, dúvidas, sugestões ou críticas que vierem a partir de agora também serão respondidas, tá bom? Como eu disse, vai estar, se eu estou gravando, então eu vou estar sempre olhando aqui para passar os slides. E ontem nós havíamos parado nos slides aqui que falavam sobre as principais deliberações do Conselho de Administração. Tá? E aí a gente tem aqui na eleição da nova diretoria, que é a mesa diretora do Conselho, que eles escolhem entre eles, a definição do calendário de reuniões, que é uma exigência do Progestão, está disponível no nosso site, a aprovação da majoração da alíquota da meta atuarial, alíquota não, né, do parâmetro, da taxa parâmetro da meta atuarial em 0,30%, aprovações de ata,
autorização para cotação de taxa de custódia junto a instituições financeiras credenciadas, porque nós estávamos, um investimento que nós não tínhamos, que eram NTNBs, né, ou letras financeiras, ou NTNB, que é o Título Público Federal. Nós precisamos de um banco para guardar esse papel, apesar que hoje ele é virtual, né? A gente continua falando de guardar o papel de custódia. Isso é na época em que o título ele era físico. Hoje o título ele é eletrônico, mas você precisa de uma corretora para fazer essa custódia, para estar guardando esse arquivo eletrônico. E a aprovação de novos investimentos, tá? Então, eu não vou falar o nome dos fundos aqui, porque essa apresentação ela vai estar disponível e isso está no nosso relatório de gestão. Mas o que é importante a gente ver aqui é que todos os fundos de investimento, eles passam, né, pela apreciação do Conselho de Administração, tá? Então, desmistifica um pouco aí aquela questão que muita gente ainda acha que é o presidente que resolve, é o presidente o diretor, que coloca o dinheiro do Embuprev vem da cabeça da diretoria, e não é. Tá? Existe todo um processo, e esse processo começa lá no Comitê de Investimentos e, né, termina lá na aprovação aqui, ou não, né, pelo Conselho de Administração. Aí vem o Conselho Fiscal, que ele vai fazer o quê? Fiscalizar o Embuprev. Ele fiscaliza principalmente os atos da diretoria. Esse é um conselho que a gente não atua tão de perto como o Conselho de Administração, até mesmo para que haja segregação de funções e não haja uma interferência de um em outro, porque a diretoria é fiscalizada. Então a gente tem sim contato quando o Conselho Fiscal demanda alguma informação. Ele controla a legalidade dos atos, né, que acarretam obrigações ao Fundo de Previdência. Em 2023, a composição era a Alice, o Altair Nogueira, a Marcela Paroneto e o Walter Ney. Lembrando que o Walter Ney ele foi eleito, tá bom? E os outros 3 indicados. E o que eles fizeram? Tá? Análise e prestação de contas dos meses de novembro e dezembro de 22, análise das contas de 22, apreciação e aprovação do relatório de governança. E aí a gente parte já para a diretoria executiva, que de fato é o órgão de execução das atividades, quer dizer, responsável pelo dia a dia do Embuprev, que estávamos em 23, eu como presidente, o diretor administrativo Andros, nossa diretora financeira, nossa decana Débora Kawamura, nossa diretora de previdência, a Janete Moraes de Castro Vaz. E aí é o organograma que eu tinha falado para vocês. Olha lá, está o Conselho de Administração acima de todos, ele auxiliado pelo Conselho Fiscal, tá? Como o Conselho Fiscal está ali como staff, como auxílio, e logo depois a presidência. E abaixo da presidência as diretorias, e aí cada diretoria tem as suas segmentações aí de acordo com a sua necessidade. Hoje o Embuprev em 2023 é composto por 13 servidores efetivos, um comissionado e um bolsista do programa Qualifica. Aí já falando um pouco do Comitê de Investimentos, como eu disse, ele em primeira instância toma as decisões referentes aos investimentos, norteado por quem? Pela política de investimentos, a política que ele faz e que é apreciada, e aprovada ou não pelo Conselho de Administração. Então, o Comitê de Investimento do Embuprev estava composto por 3 membros, tá? Eu, a Débora e o Anderson, quer dizer, a nossa diretoria aqui. E é importante lembrar que para o Comitê de Investimentos, você precisa também de uma certificação, tá bom? Então aí, servidor, você que tiver interesse em participar do Comitê de Investimentos, se certifique. O controle interno, ele foi instituído pela Portaria 9/2021 e ele é exercido pelo gestor da Escola Previdenciária. A gestora é a Bárbara Pereira, e o ato de nomeação dela como gestora é a Portaria 736 da Prefeitura de Embu das Artes.
Então, o que faz o controle interno? Ele faz aquela fiscalização dentro do Imbuprev. Tá? Ela passa o pente fino para que a fiscalização externa ela seja o mais conforme possível. Tá? Então, ela pega todos os processos, ela pega algumas situações por amostragem, outras analisa individualmente. Para quê? Para que quando o Tribunal de Contas, por exemplo, vier, a Secretaria de Previdência vier fiscalizar, que é a auditoria externa, né, nós estejamos com tudo conforme. E aí ela é o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor. Por quê? Eventualmente, algum processo que estiver não conforme, é ela que faz essa identificação, ela que já passa para a diretoria responsável para fazer a alteração que tem que ser feita para que aquele dito processo entre em conformidade. E aí, como eu disse, né, os atos analisados da diretoria de previdência, concessão de benefícios, recadastramento, compensação previdenciária e perícias. É isso aqui que o Tribunal de Contas vem olhar. Tá? Diretoria financeira, investimentos, contabilidade, tesouraria, despesas administrativas. Aqui entra a questão de Tribunal de Contas e entra aqui a questão também da Secretaria de Previdência. Tá? E diretoria administrativa, patrimônio e folha de pagamento. Então isso aí tudo ela analisou no primeiro semestre de 23. Além disso, a certificação institucional pró-gestão. Nós trabalhamos aí em 2023, ainda tínhamos a certificação nível 1, mas fomos trabalhando para ir para o nível 2, que como eu já disse para vocês, na primeira quinzena de dezembro, na primeira semana de dezembro, última semana de novembro, nós fomos certificados ali no nível 2 de pró-gestão. Cuida do nosso planejamento estratégico. E aí, nesse primeiro semestre de 23, a conclusão dela foi que não detectaram erros ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos procedimentos no semestre aferido. Então, isso é fantástico dentro de um RPPS, ou dentro de qualquer organização, que nós temos aquela pessoa que faz a fiscalização antes da fiscalização. Então, a probabilidade de nós errarmos, ela diminui. E a probabilidade de consertarmos possíveis erros, porque a administração pública ela tem o direito e o dever de rever seus próprios atos, tá? Com um controle interno efetivo, é muito mais tranquilo de você lidar com isso. E os relatórios encontram-se disponíveis no site do Imbuprev. Site que eu gostaria de mostrar um pouco aqui para vocês, eu não sei quem já teve a curiosidade de entrar. Quem não teve, essa é o rosto, né? Este é o rosto do nosso site. E aí, você tem lá na área de governança, o Comitê de Investimentos, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Controle Interno, Diretoria Executiva. Então, tudo isso que é passado aqui sucintamente, você tem aqui dentro do site de maneira detalhada, tá? Para todo e qualquer cidadão, para todo e qualquer servidor principalmente, que é o mais interessado, acessar, analisar, tirar as dúvidas que tiverem, nos procurar, tá bom? Vem aqui o código de ética, missão, visão e valores, o nosso planejamento estratégico, política de segurança, o relatório de governança, que é a base dessa apresentação que nós estamos assistindo, tá? Os investimentos, o ALM. O que é o ALM? Ele é um documento que ele casa o ativo com o passivo e ele me dá prazos. Então, para comprar, por exemplo, título público, eu tenho título público de com vencimento daqui a 2 anos, mas tenho título público também com vencimento daqui a 15 anos, tá? 20 anos. Qual título que eu vou comprar? Por quê? Se eu não tiver um documento que me norteie e me fale, olha, você vai precisar de mais dinheiro daqui a 8 anos. Se eu comprar a grande parte dos meus títulos públicos para 10, quando chegar no 8, eu vou ter o quê? Falta de dinheiro. Então, esse documento aqui, o ALM, ele faz justamente isso. Ele fala, olha, você vai precisar de mais dinheiro em 2038, tá? Então, você pode comprar a grande maioria dos seus títulos públicos até 2037, porque 2038 você tem que estar com aquele valor disponível em conta. Entenderam? Então, é isso que ele faz. As APRs, que são a autorização, né, de aplicações
de recursos. Então aqui todo recurso que nós aplicamos gera-se uma APR. Então o servidor ele pode fiscalizar qual fundo que está aplicando. Tá aplicando onde que eu vejo? Eu vejo aqui na APR. São centenas de APRs e elas estão disponíveis, tá bom? O credenciamento, isso aqui é para instituições financeiras, a política de investimentos, relatórios de investimento, a parte de legislação, decretos, leis, portarias, aqui tem as portarias de aposentadoria, tá? Todos os nossos atos. Então, notícias e transparências. Então, é o que eu queria convidar vocês para estar dando uma olhada no nosso site aí. Aqui um pouco das capacitações que foram realizadas em 2023, tá? É uma das questões que a gente preocupa muito, de treinar e de capacitar o nosso servidor. E não só o servidor que está dentro do INPUPREV, o conselho, os conselhos, tá? Que tem a necessidade de estar por dentro das novidades, por dentro das alterações das legislações, mas, gente, está aberto a todo e qualquer servidor que queira, porque grande parte aqui, ó, por exemplo, curso de formação de gestão e conselheiros, ele é AD pela BCPREV, que está dentro do contrato dela, tá? Quem fez o curso aqui em 2023 foi o Fábio, e aqui custo zero para o INPUPREV e custo zero para o Fábio. Então, nós temos essa preocupação e fazemos sempre um intercâmbio. O curso preparatório para certificação lá em Taboão da Serra, os servidores que foram, esse aqui foi a custo zero também, tá? Teve o Congresso Estadual de Previdência da PEPREM, esse aí foram a Bárbara e a Janete, tá? Esse já teve um custo de R$700, aliás, que eu nem chamo de custo, isso aí é investimento na nossa visão. Porque quando eu capacito o servidor, eu estou investindo na melhoria da gestão, eu estou investindo na melhoria de conhecimento, tá? E na melhor gestão do RPPS. Então aí vem todas as pessoas que participaram de capacitações em 2023. Tá? Isso aí está no relatório. Logo em seguida, aí, os contratos que foram firmados, a Consarp, que é a consultoria de contabilidade, tá? A Consarp foi a grande responsável, juntamente com a nossa equipe, de nós começarmos a ter nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Nós tínhamos um problema grave de contabilidade que, graças a Deus e a Consarp e a nossa equipe, ele foi superado. Então, nós já tivemos as contas aprovadas de 20, 21, 22 e agora está sob análise as contas de 23, que eles vieram esse ano 24 fiscalizar 23. E nós acreditamos que vamos ter sucesso nelas também, porque os apontamentos são apontamentos mínimos e apontamentos muito fáceis de serem respondidos. A EC2G, que é a nossa assessoria de calculatorial e assessoria de atuária em geral, tá? A LDB, que é a consultoria financeira, que é o nosso braço para quando o comitê de investimento resolve fazer algum investimento em algum fundo ou algum produto, é passado para essa consultoria para que ela avalie, de forma mais técnica e forma mais profunda aquele produto, para o próprio comitê decidir se prossegue ou se não prossegue, tá? Com aquele produto em si. A PRIUS, tá? Que ela é um informador jurídico, então toda e qualquer ação judicial ou toda e qualquer nas esferas jurídicas e nas esferas administrativas de Tribunal de Contas, toda e qualquer menção ao nome do INPUPREV, a PRIUS filtra para a gente. Isso aqui serve para a gente não perder prazo, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente se defender, eventualmente, numa ação judicial. A Mirafogo foi recarga de extintor. A Universal Prev, que é o nosso software de folha de pagamento, tá? Folha de pagamento de aposentadorias e pensões, e toda a gestão de cadastro, gestão previdenciária, tá? É feito aqui pelo sistema da Universal Prev. A JN Oliveira, Sociedade Individual de Advocacia, foi um escritório que nós contratamos para alguns assuntos específicos que nós tínhamos, com questões de contencioso do INPUPREV,
Hoje nós temos um procurador que está no Embuprev, tá? Ele não está full time porque a gente não tem essa demanda toda, mas enquanto nós não tínhamos um procurador, nós contratamos o escritório JN Oliveira para nos fazer essa assessoria, tá? Na parte de processo civil e na parte mais processual. Planeta Mix, tá? Compra de materiais de expediente, materiais de limpeza, higiene, manutenção da sede, em geral, tá discriminado também, né, dentro do site. E aqui é um pouco do que nós fizemos. Olha lá, 266 simulações de aposentadoria, que é um serviço que nós temos, pessoal. Tá? Liguem no Embuprev, quem tiver dúvida ou quem estiver achando que olha, estou na hora de me aposentar, estou perto, será que eu tenho tempo, será que eu não tenho? Tá? Ligue lá e faça o seu agendamento, que o Emerson e o Douglas estão lá para fazer essa simulação para o servidor. 105 declarações de dependentes, tá? Então, 81 processos de aposentadorias, tá? 47 licenças de vencimento, tá? Controle de contribuição, isso aqui é muito importante, porque antes da Lei 441, o servidor ele era obrigado a pagar, numa licença sem vencimento, obrigado a pagar a contribuição. Hoje, ele pode optar, tá? Em contribuir ou não contribuir. Se ele opta em contribuir, aí sim a gente entra com controle de contribuição. Se ele opta por não contribuir, ele fica ciente que aquele período ele vai ter que trabalhar a mais. Eu acho que isso é vantajoso porque dá liberdade para o servidor. O servidor decide o que é melhor para ele naquele momento da vida dele. Olha lá, no site nós tivemos mais de 2.400 acessos no ano. Ouvidoria 39 atendimentos, tá? O abono de permanência, 27 processos. É bom a gente falar um pouquinho dele. O que é o abono de permanência? O abono de permanência, muita gente acha que o Embuprev é que paga, e não é. Quem paga o abono de permanência é a prefeitura. Por que ele existe? Ele é instituído pela Constituição como uma premiação, por isso que ele é chamado de abono. Aquele servidor que tem todos os requisitos para a aposentadoria, mas decide continuar na ativa, tá? Ele tem que entrar com pedido junto ao Embuprev. O Embuprev vai verificar se de fato ele tem os requisitos completos para a aposentadoria. Tendo os requisitos, o Embuprev defere o pedido de abono de permanência. E esse abono, isso é informado para a gestão de pessoas. Aí lá no olerite do servidor vai vir a remuneração, vai vir a dedução da contribuição previdenciária, mas vai vir o crédito, tá? Pela prefeitura dessa contribuição previdenciária. Não quer dizer, o Embuprev está recebendo, mas quem está custeando não é o servidor, é o ente. Prefeitura ou Câmara, tá, gente? O CRP, que é o certificado, né, de regularidade previdenciária, que ela atesta a regularidade dos entes. Em 2023, o nosso foi emitido em 15 de agosto. Aqui tem um link, tá, do CadPrev, onde você pode ver todos os CRPs, desde o primeiro CRP emitido até o último. Já entrando aí na gestão previdenciária, tá? Em 31/12 de 23, haviam 4.420 servidores segurados, tá? Ativos 3.643, aposentados 633 e pensionistas 141. Em 2023 foram concedidos 48 aposentadorias e 10 pensões por morte. Aí aqui vem o percentual de cada um. Um comparativo aqui, né, um quantitativo na verdade, dos últimos 5 anos. A gente vê que de 19 a 23 o número vem caindo. E aqui tem uma explicação. 19 foi a época da reforma da Previdência. Muita gente ficou com medo, muita gente que já tinha até o direito adquirido, ficou receoso e se aposentou. 2020 e 21, nós ainda não tínhamos feito aliás, de 21 não, 2020, né, ainda não tínhamos feito a reforma, então houve ainda um grande número, 21, o pessoal ainda estava receoso. Foi feita a reforma, quem se aposentou, quem já tinha o direito adquirido continua tendo o direito adquirido, mas aí o pessoal viu que ele não era tão bicho de 7 cabeças, e em alguns casos a remuneração final até melhora, tá? Cada caso é um caso, mas
Prova disso que 22 nós tivemos 47, né, concedidas, e 23, 48. Então aqui a gente já começa a ter um número mais equânime, né, de benefícios. Olha lá, e quanto nós gastamos com isso? Nós gastamos com aposentadorias em 23, 33.759.879,88 centavos. Com pensões 4.603, quase 4.604. Num total aí de 38.300.000 ao ano, tá? O que dá uma média, incluindo o 13º aí, de 2.951.000 por mês, tá? Sendo então que desse valor 88% são aposentadorias e 12% pensões. O recadastramento anual, né, que é obrigatório, foi feito de 26 de junho a 15 de setembro, desculpa que está errado, tá? Não é 22, é 23, e foi regulamentado pelas duas portarias aí, a portaria 25 e a portaria 69. Comprev. O ano passado eu lembro que na audiência nós tínhamos muito pouco de Comprev, e eu ainda falei isso, olha gente, no ano que vem nós já vamos ter algum dinheiro recebido. O que é o Comprev? Quando você vai lá se aposentar, você leva uma CTC, não leva? Alguns levam CTC do INSS, que é o regime geral, outros levam CTC do INSS e de outros regimes próprios, né? E o Imbuprev usa aquele tempo para conceder a sua aposentadoria. Tá, mas o Imbuprev não recebeu aquele tempo, né, que você recolheu lá para o INSS, por exemplo. Então, com o Comprev, o Imbuprev vai lá no INSS e busca esse recurso, tá? Então, em 23, foi recebido do INSS R$ 308.194 e foi pago ao INSS R$ 754. De outros RPPS, recebemos R$ 18.210 e não houve pagamento, tá? Em 23. A execução orçamentária, estimamos em 23 uma receita de 87.900.000, tá? E realizamos, quer dizer, recebemos de fato 75.375.000. Essa diferença aqui de 12 milhões foi equalizada em termos de parcelamento, tá bom? Para a Prefeitura Municipal. As despesas administrativas que agora são pagas pela taxa de administração no percentual de 0,75%, tá? Sobre as folhas do ano anterior, do Prefeitura e Câmara. E esse dinheiro é para quê? Ele é usado na manutenção e atividades do Imbuprev. Naqueles cursos, no aluguel do prédio, na limpeza, na conservação, tá? nas certificações, na qualificação dos servidores, tá? Então, a gente segmentou aqui formação, qualificação e capacitação, 19.758, e a manutenção deu 522.000, isso aqui no ano, tá? Dando um total de 542.000 no ano, e isso aqui também está discriminado no relatório de gestão, conta por conta. Não caberia a gente colocar aqui, mas entre no site, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, e lá vai estar discriminado. Em 31/12 de 23, o patrimônio do Imbuprev era de 826.594.840,24. E o que compunha? As aplicações financeiras, tá? Mais os acordos de parcelamento com a Prefeitura. Perfeito? Aqui, falando dos investimentos, nós tínhamos, né? Temos ainda porque não mudou a classificação, investimentos em renda fixa, renda variável, em investimentos no exterior. Esses investimentos no exterior, gente, eles não são feitos lá no exterior não, tá? Eles são aplicados em bancos aqui no Brasil, e esses bancos aplicam em fundos no exterior. Ele é um fundo que tem uma rentabilidade interessante. Fundos estruturados, tá? Que geralmente são fundos multimercados, e fundos imobiliários. Bom, a maior parte da nossa carteira, 67%, está em renda fixa. Aqui tem os títulos públicos e os fundos de renda fixa. 16,71% em renda variável, tá? Em fundos de ações. Outra coisa que eu sempre falo e vou repetir, o Imbuprev não pode comprar ação direto na Bolsa de Valores, tá bom? Ele pode comprar fundos que compram ações na Bolsa de Valores. Tem 16. No exterior, 6,40%.
Os estruturados 7,55 e imobiliários 1,59. Por que imobiliário é tão pouquinho? Porque pelo próprio nome diz, ele imobiliza. O que é imobilizar? O dinheiro está lá, mas tem forma de imóvel, tá? Então, a gente pretende, a nossa política é trabalhar com uma receita, com uma carteira mais líquida, tá? E aí é bem pouquinho de imobiliário. E qual que é a vantagem? Eles pagam rendimentos todo mês, tá? E você tem a valorização imobiliária do imóvel também. Aqui, né, de azul e de vermelhinho aqui, foi o que cada um desses ativos, né, contribuiu para a rentabilidade do Imbuprev. Os imobiliários não foram tão bem, né, deram aí um prejuízo de 454 mil. O prejuízo não, eles deram uma rentabilidade negativa, porque só dá prejuízo quando a gente resgata. Se a gente tivesse resgatado, sim seria prejuízo. Isso aqui tanto é que o termo correto é VPD. O azul é VPA, variação patrimonial aumentativa, tá? E o vermelhinho VPD, variação patrimonial diminutiva, o termo correto que é ser usado. No geral, o Imbuprev teve uma rentabilidade de 79.810.000 em 23, correspondendo a 13,89% de rentabilidade. Aqui a alocação por gestor, tá? A maior parte do recurso está no Banco do Brasil, seguido de Caixa. Aí vem Cocam, Fundo de Ações, Bram, que é o conglomerado Bradesco, tá? É Bradesco, Bem, Bram, Constância, Fundo de Ações, Itaú, Safra, Rio Bravo. O imobiliário e tem alguns fundos estruturados, Veritas e aqui de menor vulto aqui, colocamos em outros aqui. Tá? Mas a maior parte dos recursos, Banco do Brasil e Caixa. Quer dizer, bancos públicos e bancos grandes. Aqui é a nossa meta atuarial, tá? A meta atuarial para o ano IPCA mais 5,01, que correspondeu a 9,8%. Nós conseguimos uma rentabilidade de 13,89%. Então, nós batemos a meta 4,09% acima da meta aí em 2023. A situação atuarial, tá? Nós temos um superávit técnico, porque nós temos aí... Como que faz essa conta? Em 31/12, você tinha 555 milhões de investimentos e 182 milhões de parcelamento, 738 milhões, tá? E você tinha uma projeção de passivo de 1 bilhão e 91 mil. O que é essa projeção de passivo? É todo mundo que o Imbuprev tem que pagar, tá? Até o final da vida, nessa data, tá? Então, trazendo a valor presente, a valor de hoje, se esse 1 bilhão tivesse que ser pago hoje, iriam faltar 353 milhões, que é um resultado atuarial primário. Como que se resolve isso? Plano de amortização. A gente cria um plano que pega esse valor, tá, e parcela mensalmente para a prefeitura pagar. E esse plano foi instituído, tá, em 384 mil, o que nos dá um superávit, né, técnico de 31 milhões 678 mil, tá bom? Então, aqui é onde que eu falo que o RPPS ele difere do INSS. O INSS, né, que é o regime geral, ele paga todo mês, ele vai lá no Tesouro, né, federal e pega recurso para cobrir o rombo, o déficit da Previdência que a gente escuta tanto falar aí no Jornal Nacional, por exemplo. Como que o RPPS faz? Ele já prevê, tá? Isso aqui poderia ser neutro, tá? Poderia ser positivo e não teria o plano de amortização, mas no nosso caso, tá? Ele tem um déficit primário que é equalizado por esse plano que é instituído em lei, que a prefeitura vai pagando mensalmente. Então, dentro dessa situação em 31/12, nós temos, né, tínhamos um superávit de 31 milhões, um superávit técnico. A evolução das despesas, tá, com benefícios de 2020 até 2023, separando aqui as aposentadorias programadas, né, as especiais,
E aposentadoria especial, gente, para quem trabalha exposto a agente insalubre, é importante ressaltar. Não é porque você recebe insalubridade que você vai ter aposentadoria especial. Quem que vai determinar isso? É o seu LTCAT junto com o seu PPP e principalmente a sua CTC do INSS. Então, médico, enfermeiro, outros profissionais aí que trabalham em condições insalubres, tá? Que pleiteiam a aposentadoria especial, ao pedir a CTC, o tempo tem que vir convertido. Tá? Quem tiver dúvida, procura o Embuprev que a gente explica certinho para vocês lá, para não acontecer como nós temos alguns casos. O servidor está com o processo parado porque o INSS demorou um período longo para emitir a certidão e agora está demorando um período maior ainda para retificar. E em grande parte das vezes ele não está retificando, o servidor só está conseguindo via justiça. Tá? Então, aposentadoria especial, quem for pleitear, procura o Embuprev para a gente conversar um pouquinho antes. Aposentadoria de professores, é separado aqui porque os professores eles aposentam 5 anos mais cedo, tá? Aposentadoria por incapacidade, era antiga invalidez, e pensão por morte. Vejam que ela está aqui, ela guarda uma proporcionalidade de 4 milhões, tá? 26 para 34, para 34, 4, para 38, 4. Tá? Então a gente vê que tem se mantido aí numa escala padronizada, o que é bom para o nosso planejamento, o que é bom aí para a gestão como um todo. E as nossas ações, né, em 23, a manutenção do nível 1, audiência pública que nós realizamos, recadastramento dos aposentados e pensionistas, tá? Então, assim, basicamente é isso, agradecer a atenção de cada um de vocês, pedir desculpas aí pela transmissão ao vivo, tá? Mas eu acho que mesmo gravada essa metade, né, do meio para o fim, eu acho que não fica devendo nada, porque todas as dúvidas e perguntas, tá, vão ficar abertas lá no YouTube para vocês fazerem. O Embuprev está à disposição pelos canais de ouvidoria, dentro do site, pelo telefone, pelos e-mails, ok? Aqui o site nosso, né, www.embuprev.com. Então era isso, era agradecer mesmo a confiança, tá, em mais esse ano aí de trabalho e que venham os próximos e que o Embuprev cresça cada vez mais para assegurar e dar tranquilidade ao servidor da Câmara e da Prefeitura de Embu das Artes. Agradeço novamente ao prefeito que nos possibilita, né, fazer o nosso trabalho com tranquilidade, ao vice, né, o prefeito eleito, à Câmara de Vereadores, a minha equipe e a todos que colaboram, né, nos bastidores aí para que o Embuprev aconteça. Ok? Muito obrigado, um Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações, tá? Com muita paz e muita saúde para todos nós. Até mais.